Apocalipse capítulo 3. A nossa leitura vai ser a partir do verso de número 7. Todos encontraram? O último livro da Bíblia. Está fácil para você encontrar. Apocalipse capítulo 3, verso de número 7 em diante, que diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E o versículo 13, podemos ler juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, meus irmãos, nós estamos praticamente encerrando essa série. Semana que vem terminamos a série sobre estas cartas às igrejas da Ásia. Qual é o título da série, irmãos? A Igreja dos Últimos Tempos. Esta é a série que nós estamos ministrando baseado nessas cartas do Apocalipse. E esta carta que nós vamos estudar hoje é a 6ª carta. Semana que vem, completamos então a 7ª carta. Então, quero que você dê uma olhadinha aqui no mapa. Olha só este mapa que você pode acompanhar, aquilo que nós já estudamos. Então, como eu falei para vocês, João estava aqui preso na ilha de Patmos, e ele recebe a revelação da parte de Deus. Revelar significa tirar o véu. Revelar significa tirar o véu. Ele recebe então a revelação, estas cartas que foram entregues às igrejas que estão aqui nesta região da Turquia. Então nós estudamos o primeiro tema sobre a igreja de Éfeso, Esmirna e depois Pérgamo, que são cidades litorâneas. E aí na continuação estudamos o que, irmãos? Tiatira, Sardes, e hoje falaremos sobre Filadélfia. Estas duas cidades, elas estão próximas uma à outra, elas estavam numa região onde havia muitos terremotos. Uma região muito prejudicada na época. Estudamos na semana passada sobre a igreja de Sardes, e hoje vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Bom, meus irmãos, queridos, como eu já mencionei e volto a repetir, João estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição da igreja por Roma. E lá Jesus diz a João: olha, João, envia as cartas às igrejas da Ásia, que representavam a totalidade da igreja de Cristo na terra. Então, meus irmãos, é importante que saibamos que, independentemente da época, essa mensagem é para todos os salvos. É para a igreja, é para mim e é para você. E as igrejas do Apocalipse nos ensinam o que nós devemos fazer
e o que nós não devemos fazer. Amém, gente? Mas olha só, na tela, eu quero mostrar para vocês, porque hoje nós vamos ver a carta à igreja de Filadélfia, e aqui a gente vê a cidade, a gente vê essas colunas, ali mais atrás você vê a foto de uma mesquita. Na próxima foto que nós vamos ver aqui na tela, a gente vê 3 colunas, são fotos, são 3 pilares da igreja de São João, construída no período bizantino, e que hoje é um importante parque. Esse lugar aqui é um importante parque arqueológico, meus irmãos, da cidade de Al-Azraq. Consegue pronunciar? Al-Azraq, que na verdade é como a cidade de Filadélfia se chama hoje. Esse é o nome atual deste lugar. Amém, gente? Só para vocês terem uma ideia, uma noção do local e daquilo que nós vamos tratar a partir de agora. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: olha, o Senhor te abençoe nesta noite. Fale profundamente ao seu coração. Esta igreja, meus irmãos, esta igreja é a mais nova das 7. E Filadélfia, no grego, significa amor fraternal. Qual é o significado? Amor fraternal. Esta igreja era uma igreja amorosa. E como é bom a gente participar e ser membro de uma igreja assim. De uma igreja que acolhe, que traz para perto, que demonstra carinho, afeto, que tem abraço, que tem o beijo, que tem o cheiro. Como é bom a gente participar de uma igreja tão amorosa. E a igreja de Filadélfia era assim. E é muito interessante que essa igreja era a menor, era a mais fraca das 7, numa cidade também pequena. E a cidade vivia do cultivo da uva, produzia bons vinhos e cultuava um deus grego chamado Dionísio, que era justamente o deus do vinho. Por isso, Filadélfia também era um dos polos de disseminação da cultura grega. Agora, meus queridos irmãos, lembre-se que em cada igreja, Jesus se apresenta de um jeito. Jesus se apresenta de uma maneira. Pode perceber isso. Nós já vimos aqui em outras cartas. Jesus se apresentou em um determinado lugar dizendo: eu sou o primeiro e o último. Em outra igreja ele diz: eu sou aquele que tem os olhos como bolas de fogo e os pés como bronze reluzente. E assim ele se apresenta de várias maneiras. E por que isso, queridos? Por quê? Porque cada igreja absorvia as características da cidade onde ela estava inserida. Assim como nós hoje aqui também em São Paulo, né? Nós também absorvemos a cultura e as características da nossa cidade. É verdade ou não, meus irmãos? Então, aqui Jesus ele se revela de maneira a corrigir a igreja das possíveis más influências. E aí Jesus se apresenta. Ele se apresenta à igreja de Filadélfia dizendo o seguinte: olha só, e você pode me acompanhar a partir do versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Ele começa se apresentando assim. Logo na primeira frase ele diz: eu sou santo. O que é que ele diz, irmãos? Eu sou santo. E hoje ele está aqui, e ele está dizendo também para mim e para você: sede santos, porque eu sou santo. Aí eu pergunto para você: você se considera santo? Você se considera santo, sim ou não? Pode ser sincero. Quem se considera santo aqui? Deixa eu ver. Pode ser sincero, quem se considera santo aqui?
Olha, tem dois, vocês não vai, não vai. Vocês percebem que a gente não tem coragem de dizer isso, não é verdade? A gente não tem coragem de dizer que sim. Ah, Ronaldo, eu sou santo. Mas, presta atenção, entenda uma coisa. Entenda uma coisa muito importante, que se você entregou a sua vida a Jesus, quantos aqui entregaram a vida a Jesus? Deixa eu ver. Se você entregou a sua vida a Jesus, então você nasceu de novo. E agora você está sendo santificado. Está num processo de santificação, você está sendo santificado pelo Espírito Santo. Então, quando Deus olha para você, Ele olha através de uma lente. E o nome desta lente que Deus olha se chama Jesus Cristo. Qual é o nome? Jesus Cristo. Então Ele diz assim: este é o meu filho amado, você é santo. Você é santo. Por isso eu posso aqui afirmar com toda certeza e convicção, meus irmãos, que aos olhos de Deus, eu e você somos santos. Eu e você somos santos, e a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, o nosso Senhor. Justificados, o que é que significa? É Deus olhando para a gente como se a gente não tivesse pecado. Olha, meus queridos irmãos, só um Deus assim, um Deus de graça, para enxergar a gente dessa maneira, como santos. Então, volto a perguntar para vocês: quantos santos nós temos aqui nesta noite? Agora vai. Tem o Santo Tony. Olha lá. Quem mais? Tem a Santa Marta. Tem a Santa Joana. Tem o Santo Ronaldo. Tem o Santo Fábio Catalani. Tem a Santa Simone. Tem a Santa Larissa. Olha só. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Então, por que você não se apresenta, diga assim para a pessoa do seu lado: olha, eu sou o santo fulano de tal. Tem o Santo Tarcísio. Ele é santista também. Oh, meus queridos irmãos, vamos aplaudir ao Senhor, um Deus de graça, que nos olha assim. Este é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus diz: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, por que Jesus aqui se apresenta dizendo que Ele é santo? Por quê, meus irmãos? Certamente porque havia ali pecadores, beberrões, e a cidade do vinho. Você imagina o que acontecia, né? Pessoas adorando ao deus grego Dionísio, lá em Filadélfia. E a palavra santo, meus irmãos, no Novo Testamento é hágio. Qual é a palavra? Hágio, que significa separado. Hágio significa separado, e nós como crentes somos separados. Separados do quê? De quem? Das pessoas, é isso? Não. Nós somos separados do pecado, meus irmãos. Somos separados da maldade, da mentira, da iniquidade. Nós fomos feitos em Cristo Jesus novas criaturas, e a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, meu irmão, minha irmã, se você entregou a sua vida a Jesus, se você teve uma experiência real com Cristo, se você realmente nasceu de novo, você tem um Espírito Santo, então você é hágio, você é santo, você é santa. Amém, gente? Amém? Mas olha só, na continuação aqui do texto, Jesus também se apresenta dizendo o seguinte: olha, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele está dizendo: eu sou verdadeiro. É assim que ele se apresenta. Eu sou verdadeiro. Gente, a cidade de Filadélfia era muito influenciada pela cultura grega.
E os gregos, eles foram os responsáveis por boa parte do nascimento da filosofia, da busca pela resposta às perguntas: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é a verdade? Essas são as perguntas na época, e não mudou, porque hoje em dia as pessoas continuam fazendo as mesmas perguntas. As pessoas perguntam: o que é a verdade? Quem sabe a verdade? Qual é a religião verdadeira? Todas as religiões levam a Deus. Não são essas as perguntas dos tempos de hoje, meus irmãos? Mas enquanto os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles e os seus alunos procuravam a verdade, mais ou menos 400 anos depois, surge um homem na Galileia dizendo o seguinte: eu sou a verdade. E este nome é Jesus, louvado seja Ele. Ele disse: eu sou a verdade. Então, gente, a verdade é uma pessoa. E qual é o nome dessa pessoa? Jesus Cristo. Diga bem forte: Jesus Cristo. E Jesus disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse eu sou um caminho. Ele disse o quê, irmãos? Eu sou o caminho. Eu sou o quê? Uma verdade? Não, ele disse eu sou a verdade. Eu sou a vida e ninguém chega a Deus se não for através de mim, disse Jesus. Ah, meus queridos irmãos, então nós aqui não precisamos mais procurar a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. E quem tem Jesus tem a verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso ou não? Então, quando alguém chegar para você e te perguntar o que é a verdade, você já tem a resposta. O que é que você vai responder? A verdade é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado e o engano do mundo. É Ele, é Jesus. Agora, meus irmãos, não há compatibilidade entre Deus e a mentira. Jesus declarou que o pai da mentira é o diabo. E Deus não mente, porque se Deus mentir, então ele deixa de ser Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não há nele mentira, meus irmãos queridos. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Ou seja, Deus não pode ser comparado com um homem. Não iguale. As pessoas podem fracassar, podem mentir, podem enganar, mas o nosso Deus não mente, não engana, porque Ele não é homem para mentir. Esse é o nosso Deus. Então, não há compatibilidade entre santidade e mentira. Ou você é de Deus e vive na verdade, ou você é do diabo e vive na mentira e no engano. Mas, meus queridos irmãos, o Senhor está dizendo hoje a mim, a você, a nossa comunidade: sejam verdadeiros como eu sou. Sejam verdadeiros. Seja verdadeiro, está dizendo o Senhor para você e para mim, como eu sou. A verdade, queridos, liberta qualquer pessoa, mas a mentira escraviza. A mentira destrói. Por isso que Jesus disse lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E por fim, Jesus também se apresenta dizendo assim, olha só o texto lá, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que eu abro, ninguém pode fechar. E o que eu fecho, ninguém pode abrir. Queridos, essa chave aqui, no contexto bíblico, é símbolo de autoridade. Quem tem a chave, tem autoridade. E no Velho Testamento havia um homem chamado Eliaquim que tinha a chave da casa de Davi. Esse homem, ele era responsável pela casa do rei, e ele era o único que podia abrir as portas do palácio. Este homem chamado Eliaquim. Qual é o nome?
Eliaquim. Ele era um homem tão importante, meus irmãos, mas tão importante, que Isaías, no capítulo 22, versículo 22, fala sobre ele. E faz a seguinte declaração, eu vou ler aqui. Porei sobre os ombros de Eliaquim a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Então, meus queridos, o que Jesus aqui está dizendo, a igreja lá em Filadélfia, é o seguinte: olha, igreja, eu tenho a chave, eu tenho autoridade, eu abro o que eu quero e eu fecho o que eu quiser. Aleluia, louvado seja o Senhor. Olha, queridos, às vezes nós insistimos em caminhos que não é do Senhor. Insistimos em um caminho que não é do Senhor. Insistimos em caminhos que Deus não quer para a nossa vida. Vocês sabem disso e somos tão teimosos, desobedientes, é verdade ou não? Coração duro, arrogante, tantas vezes nós insistimos, somos perseverantes no erro. Não é verdade? Nós teimamos tanto e nós pedimos: Pai, abre esta porta para mim, e Deus não abre. Mas o problema é que nós começamos a pensar que se portas não estão abertas, então tem dedo do diabo. Porque porta fechada, então é o diabo que está fechando. E nós culpamos então o diabo, culpamos as circunstâncias ou até mesmo as pessoas. Ficamos tristes, desgastados, e não entendemos que há muitas portas que Deus não está abrindo. Não entendemos esta verdade. Ah, meus queridos irmãos, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é quem tem a chave. E Ele sabe muito bem o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Você acredita nisso? Você crê assim? Quando as portas então se fecharem na sua vida, seja em qual for a área, louve a Deus, agradeça a Deus, adore ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e você pode ter a plena convicção, tenha certeza que uma outra porta melhor será aberta para você. E as portas, quando Deus abrir, ninguém poderá fechar, e não haverá pessoas ou demônios que poderão fechar, porque agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Ninguém o impedirá. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele é o Deus que por nós tudo executa. Então não tem olho gordo, não tem praga, não tem maldição, não tem dedo do diabo, nada dessas coisas, porque agindo o Senhor, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. O milagre que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã, ninguém pode impedir, e não precisa de jeitinhos humanos para parecer que o milagre foi verdadeiro. Porque se Deus falar, basta uma palavra. Basta quantas palavras, irmãos? É uma só. Se Deus diz sim, você pode ter plena convicção de que você vai sair daqui hoje restaurado pelo poder de Deus, louvado seja Ele. Amém, queridos? Tranquilize o seu coração. Tranquilize o seu coração, porque Deus está cuidando de você o tempo todo. Ele está cuidando da sua vida, da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu ministério, das suas finanças, da sua saúde. Deus está cuidando de você. Por isso que você não precisa orar hoje aqui dizendo: ah, Senhor, comece a cuidar de mim. Olha para mim. Você acha que Deus não está olhando para você? Hein? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão aonde, gente? Em todo lugar. Em todo lugar. Se você for para o fundo da terra, lá Ele está. Se você for para o lugar mais alto, lá Ele vai estar. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Então Deus está cuidando de você o tempo todo. Então a sua oração, a minha oração, não é dizer: Senhor, comece a cuidar, porque Ele já está cuidando. Mas a nossa oração é dizer: Pai, livra-me da ansiedade de achar que o Senhor não está cuidando de mim. Porque Deus cuida de você. E as portas, quando Ele fecha, ninguém pode abrir. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. A Ele honra, glória e louvor e toda exaltação. O nosso melhor aplauso de alegria a este Deus maravilhoso. Deus de graça, de poder. Mas vamos lá para a primeira pergunta dessa noite.
qual a virtude da igreja de Filadélfia? Qual é a virtude, irmãos? Agora, versículo 8, deixa a sua Bíblia aberta. Jesus diz à igreja, olha lá, versículo 8, eu conheço as suas obras. E mais ao final do versículo 8, ele diz, eu sei que você tem pouca força. Conheço as suas obras e sei que você tem pouca força. Queridos irmãos, Deus sabe o tamanho da nossa força. Ele sabe o que somos capazes de aguentar. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós não recebemos da parte do Senhor uma carga maior do que podemos suportar. Então, se você está passando por uma dor, se você está enfrentando uma luta, uma tribulação, Deus sabe exatamente o quanto você pode suportar. Ele conhece todas as coisas. O apóstolo Paulo declarou, quando sou fraco é que sou forte. Você pode fazer essa declaração comigo? Vamos lá. Quando sou fraco é que sou forte. Por quê, gente? Por quê? Porque o fraco não é um arrogante. O fraco não é altivo, presumido, desdenhoso, autossuficiente. Não, um orgulhoso, não. O fraco é um dependente do Senhor. E aí está o segredo. Porque o fraco busca em Deus. Ele busca em Deus uma resposta. Ele busca ao Senhor. E na sua dependência de Deus, ele diz, Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu não tenho capacidade em mim mesmo. Ah, Senhor, eu não posso fazer nada. Se o Senhor não me abençoar, eu não darei um passo adiante. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do Senhor na minha vida. Esse é o fraco. Que é diferente daquilo que nós ouvimos nos dias de hoje. Olha, você é o cara, você é forte, você é poderoso, você é o grande conquistador. Este evangelho centrado no homem, o homem é o centro. Ele pode tudo. Ele acontece. Deixa eu dizer para você algo que eu já disse em outras oportunidades aqui nesta comunidade. Seja um ateu de você mesmo. Seja um ateu de você mesmo. Não acredite não em você. Porque você não é aquilo que você pensa que é. Se não for a graça de Deus na sua vida, meu irmão, você já sabe onde é que você estaria, sim ou não? Então calma, menos. Porque nós somos dependentes do Senhor e da sua graça. Ah, siga o seu coração. Como seguir o coração, gente? Como assim? A Bíblia diz o quê? Que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é corrupto. Eu não tenho que seguir o meu coração. Eu tenho que seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Eu tenho que seguir aquilo que a Bíblia diz. Então tome cuidado. E quando nós somos fracos, é aí, gente, que o Senhor atua. É aí que o Senhor opera. Porque o poder de Deus, diz a Bíblia, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E não na nossa fortaleza. O poder de Deus atua é na nossa fraqueza. Deus não gosta do arrogante. Deus não gosta do orgulhoso, do prepotente, do sabidão. Não, Deus não gosta. Deus não gosta porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E nós somos muito limitados, meus irmãos, nós não sabemos absolutamente nada. Deus é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Quem somos nós para definir Deus? Deus é muito maior do que o nosso conhecimento. Quem é que consegue explicar Deus? Gente, a gente não consegue entender aquele que tem todas as estrelas nas suas mãos. O Criador dos céus, da terra e dos mares. O sustentador do universo, o arquiteto deste universo. A gente não consegue entender. Mas Ele é o Senhor. Quem Ele é? Ele é o Senhor. Quem é que pode discernir, meus irmãos, a mente de Deus? E aí, gente, é muito preocupante quando alguém diz assim, eu sei o que Deus quer.
Está cheio de crente dizendo isso, hein? Eu sei o que Deus quer. E tem gente que ainda fala isso com tanta facilidade. Eu sei o que Deus quer. Eu sei o que Deus quer. Gente, é tão difícil entender a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é o quê, irmãos? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas isso aos olhos de Deus. Porque por vezes, para a nossa vida, a gente não entende. A gente não consegue entender. Entender a vontade de Deus, na verdade, é um exercício de relacionamento com Ele, de intimidade. E aí tem gente falando o tempo todo, viu, irmão, Deus mandou eu dizer, assim diz o Senhor. Eu sei o que Deus quer. Eu sei o que Deus quer para a sua vida. Gente, você não sabe de nada. Quando alguém falar isso para vocês, fala assim, irmão, você não sabe nada. Menos. Baixa a bola. Nós não sabemos nada, 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 nada. Porque nós somos como pó, humanos, finitos. Falhamos tantas vezes, temos percepções e sensações equivocadas. Não sabemos nada, mas uma coisa é certa. Eu e você somos alvos da bondade e da misericórdia de Deus. Aleluia. Gente, o que é o homem mortal? Nós não somos nada. Nós não podemos nada nas nossas próprias forças. Se você pode alguma coisa, é porque o Senhor te capacita. Por isso que Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos sim todas as coisas, é nele, e não na força do nosso braço ou da nossa capacidade humana. Mas nós podemos sim todas as coisas, é nele, é em Cristo que nos fortalece. Mas nós somos como neblina, que por um instante surge e logo some, desaparece. Mas o grande amor do Senhor nos amou primeiro, meus irmãos, e foi nos buscar lá no pó, lá no fundo do poço, e nos fez assentar, como diz o salmista, entre os príncipes do seu povo. Louvado seja Ele. Então, cuidado com o orgulho. Porque a Bíblia diz que a soberba do homem o abaterá. Mas o humilde de espírito obterá honra. Cuidado com a arrogância. Você sabe que muitas vezes, meus irmãos, nós somos como aquele general Naamã, lá do Velho Testamento. Cheio de medalhas, cheio de méritos, achando que sabemos tudo. E aquele homem estava leproso, aquele grande general leproso, ele foi em busca do profeta de Deus. Mas a Bíblia diz que o profeta não o recebeu. Não, ele era um homem leproso, não podia ter contato com as pessoas. E o profeta não o recebeu. E aquele homem, Naamã, um general, andava cheio de medalhas para cima e para baixo, porque ele era um grande general, vencedor de batalhas, e naquela época, as pessoas que ganhavam as suas batalhas, elas andavam com as medalhas no peito. E este homem, assim, ele foi recebido por um servo, que disse para ele, olha, Naamã, vai se lavar no rio, vai se lavar da sua vaidade. Vá se lavar da sua vaidade. E aí, queridos, para isso, a primeira coisa que ele tinha que fazer era descer do cavalo. Aquele homem tinha que agora descer do cavalo, porque para tomar um banho no rio, a gente precisa descer do cavalo. Não dá para tomar banho em cima do cavalo. Ele tinha que descer do cavalo menos. E depois, ele tinha que tirar a roupa para tomar banho. Você sabe que nós somos muito diferenciados pelo aquilo que nós vestimos, não é verdade? Ah, meus irmãos, como nós somos vaidosos. Olha a roupa. Olha a marca do meu tênis. A marca da minha camisa. Olha como eu me visto. Olha a minha maquiagem. Olha o meu botox. Olha isso, olha aquilo. Não é mais ou menos assim? Nós somos vaidosos demais, gente, mas vaidosos demais. Nós gostamos de títulos. O doutor fulano de tal. Não é? O apóstolo. Título.
Tem gente que no Facebook se apresenta como... Ele não coloca o nome dele, ele coloca o título. Pastor fulano de tal. Não é o nome. Eu penso, será que ele chama pastor? Missionária Joaninha, não sei das quantas. E assim vai. Pessoas gostam de títulos. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Olha as minhas medalhas. Mas, gente, sem roupa, todos nós ficamos iguais, queridos. E aí não tem médico, não tem advogado, não tem general, não tem presidente. Fica tudo igual. É tudo carne. Uns com mais, outros com menos. Por que vocês estão rindo, gente? Fala, Jeová. Mas é isso. E Naamã, ele reclamou ainda. Por que eu tenho que mergulhar nesse rio sujo? Por quê? Gente, para ficar curado, ele tinha que obedecer. O que é que ele tinha, queridos? Ele tinha que obedecer. E então, ele mergulhou e Deus o curou. Gente, Deus nos lapida. Deus trata conosco, gente. Deus nos ensina. Você quer ser forte? Quantos aqui querem ser fortes? Deixa eu ver. Você quer ser forte? Então seja obediente. Seja humilde. Desça do cavalo. Tira a roupa. Entre no rio. E então a cura virá sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Menos. Seja humilde. E esta igreja era assim, a igreja de Filadélfia. Jesus estava elogiando essa igreja. Oh, meus queridos irmãos, você quer ser forte? Você tem que ser fraco e ser absolutamente dependente do Senhor. Que sejamos uma comunidade assim. Uma comunidade dependente do Senhor, do poder e da graça do nosso Deus. Em nome de Jesus. E aí, meus queridos irmãos, Jesus estava elogiando aqui, versículo 8. Jesus estava elogiando a igreja dizendo: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Que lindo isso, gente. Esta igreja era um exemplo a ser seguido. Era um exemplo de fidelidade ao Senhor, de compromisso com a verdade do Evangelho. Não era uma igreja de manobras, de modismos, de palco, de show, de estrelismo, de espetáculos, de novidades, não. Era uma igreja centrada na palavra de Deus, uma igreja que valorizava as verdades da palavra, do Evangelho. E nós queremos ser uma igreja assim também, comunidade da graça. Nós queremos ser uma igreja voltada à palavra, ao Evangelho, em nome de Jesus. Nós não vamos correr atrás de novidades. Não vamos correr atrás de modismos. Ah, porque outra igreja faz. Problema deles. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor chamou para a gente fazer. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Essa é a missão que eu e você temos pela frente. Levar as boas novas. Pregar o Evangelho. Pregar este Evangelho. Ter um compromisso com a verdade do Evangelho. É fidelidade ao Senhor. E vamos fazer discípulos, ganhar vidas, ganhar pessoas para o Senhor. Em nome de Jesus. Esta igreja recebe um elogio. Esta igreja recebe este elogio. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, gente? Agora vamos lá, segunda pergunta. Qual era o problema da igreja de Filadélfia? Qual era o problema? Gente, agora, versículo 9, Jesus faz aqui uma advertência, ele diz assim: eu sei que tem um grupo entre vocês, versículo 9, que é sinagoga de Satanás. Filhos do diabo. Você já percebeu que em toda igreja havia um grupo de gente ruim? Pode perceber. Todas as igrejas que nós aqui estudamos, sempre tinha um grupinho lá de gente ruim. Quem são esses? Esses são aqueles que dizem que são, mas não são. E olha, meu irmão, minha irmã, que você não faça parte desse grupo, não. E se houver alguém hoje aqui assim, que se arrependa, que mude de atitude e que faça parte do grupo de fiéis, dos fiéis, em nome de Jesus. Agora, tem gente séria na igreja. É verdade ou não? Tem gente séria, tem gente de oração,
tem gente de palavra, tem gente de compromisso com Deus, com a obra de Deus. Agora, tem gente que está na igreja para causar transtorno, para causar confusão, para disseminar conversinha e fofoquinha, para caluniar, para prejudicar os outros, para dividir os irmãos, para tirar a paz dos irmãos. Tem gente assim, e eu quero dizer para você, com todo carinho, respeito que tenho, que se você entrou hoje aqui com esse espírito, que o Senhor trate com você e que você seja transformado nessa noite em nome de Jesus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, tem gente má e tem gente perversa no meio da igreja, pessoal. Ai, como tem? Aí você pergunta, o que a gente faz então, Ronaldo? Vamos botar para fora? Vamos identificar essas pessoas e quando a gente conseguir identificar, a gente põe para fora? Não. Deixa essas pessoas aqui. Pode deixar elas aqui, porque a única oportunidade, meus irmãos, que elas têm para serem transformadas é justamente fazendo aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Ouvindo a palavra. Elas precisam ouvir a palavra de Deus. E o nosso desejo é que essas pessoas se arrependam mesmo, que elas nasçam de novo. Ah, mas e se isso não acontecer? Fique tranquilo. Fique muito tranquilo que quem trará o juízo sobre elas é o Senhor. Quem vai trazer juízo é quem, irmãos? É o Senhor que vai separar a joio de trigo. Não é você que separa. Não sou eu que separo a joio de trigo. É um grande engano quando a gente se mete a separar a joio de trigo. E a gente taxa as pessoas. Se alguém faz aquilo que não agrada, que a gente não gosta, logo a gente diz assim, é o joio no meio do trigo. Precisamos tirar o joio. Quem é você? Quem sou eu? Para dizer quem é joio. Quem sou eu e quem é você? Nós não fomos chamados para isso. Trate as pessoas como se elas fossem trigo. Mas, Ronaldo, elas não são. Não importa. Trate como trigo. Porque é assim que Deus trata a mim e a você. Ele olha para nós como trigo. E não como joio. Deus não olha para você e diz assim, olha, você é um erro. Deus não olha para você e diz, olha, você é um aborto da natureza, eu errei. Não, mas a Bíblia diz que com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade somos atraídos a Ele. Louvado seja o nome dEle. E assim que a gente tem que tratar as pessoas. Com amor. Como joio. Não, como trigo e não como joio. Amém, gente? Olha lá, vigia. É, brincadeirinha só para ver se vocês estão. Esperto, né? Vocês estão ligados. Muito bom, gente, muito bom. Mas, queridos, a Bíblia diz, não retribua o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal. Não se vingue dessas pessoas. Porque a vingança pertence a quem, gente? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa declaração está no Novo Testamento. Então deixa que Deus vai tratar com essas pessoas. Fique tranquilo, não se vingue, pois o Senhor tem a nossa vida, gente, nas mãos dEle. Isso é bom, isso traz descanso para a gente. Ele é o justo juiz, é Ele que vai fazer justiça. O Senhor fará justiça. Apenas se mantenha firme no seu lugar. Seja fiel a Deus. E Deus vai te honrar, porque Deus honra a fidelidade. Deus honra gente fiel. Você pode ter certeza disso. Que Deus vai te honrar e pode jogar pedra em você. Podem falar o que for. Se mantenha fiel, porque Deus vai te honrar. Deus honra gente fiel. E Jesus estava dizendo aqui, isso aqui que eu estou dizendo é o texto, porque Jesus estava dizendo sobre aqueles da sinagoga de Satanás, dizendo o seguinte, olha, versículo 9, parte B, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Então, está muito claro, deixa o Senhor fazer. É Ele que vai fazer, não põe a mão. Não põe a mão, não faça nada, fique no seu lugar, seja fiel, porque o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Diga amém. E agora, quais são as promessas, pessoal? Terceiro, as promessas de Jesus àqueles que são fiéis, quais são? E aqui há promessas maravilhosas, que eu queria que você conferisse comigo, essas promessas. Versículo 10, olha o que aqui diz. Eu guardarei os fiéis na hora da provação. Essa é a primeira promessa.
Irmãos, Jesus, ele não disse que nós não teremos provações, Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições, pelo contrário, o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas o que ele promete é que ele vai nos guardar nesta hora da aflição, da provação. Ele irá proteger, ele irá cuidar de nós. Diante da luta, do problema que você está vivendo, que você está passando, meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo, olha, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te abraçar, eu vou cuidar da sua vida e eu vou te abençoar, te dar vitória. É o que ele diz para você hoje, louvado seja o nome dele. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. É o Salmo 46, versículo 1. Então, queridos, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que nos cerca, Ele está conosco. E Ele diz hoje, nesta noite, para mim e para você, eu te guardarei no dia da prova. Eu te guardarei, diz o Senhor, no dia da prova. Louvado seja Ele. Amém. Olha lá, a segunda promessa, versículo de número 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho em breve, disse Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Jesus voltará, Ele já está voltando, nós cremos nisso. Você crê nisso, na volta de Cristo? E Ele diz, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E quando a Bíblia fala de coroa, ela está falando de honra. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte, tome cuidado para que ninguém tome a tua honra. E aí, meus queridos irmãos, não tem nada a ver com salvação, não é isso. Aqui, nesse trecho, não se refere à salvação, até porque salvação, ela não é conquistada por méritos, né? Salvação não é conquistada por obras ou pelo nosso esforço, pelo esforço humano, mas a salvação vem pela graça do nosso Deus, pela bondade, pela misericórdia, é favor imerecido. Oh, meus irmãos, é favor imerecido de Deus. Então, queridos, a nossa coroa não vem de nós. Salvação não vem de nós, não vem das obras, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe, queridos, porque senão, no final, lá no final, a gente diria o seguinte, mas Deus, eu mereço ser salvo. Eu mereço. Olha as minhas obras. Olha quanta coisa boa eu fiz. Eu fui tão bonzinho, obedeci pai, obedeci mãe, dei esmolas aos pobres, participei tanto da igreja, da vida da igreja, contribuía com meus dízimos, com as minhas ofertas, eu ajudava na equipe de serviço, no Ministério de Música, no Comuna Kids, celebrando a recuperação, na fundação, como eu participava. Olha como eu fui tão bonzinho, trabalhei tanto na igreja, ajudei o pastor, dei até picanha para o pastor. Olha que bênção, Senhor. Você diria isso, e aí você diria ao Senhor, está vendo quanta coisa boa? Então, Senhor, eu mereço a salvação. Mas a salvação vem pela graça de Deus. É pela graça que você foi alcançado, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Agora, você quer essa coroa de honra? Você deseja isso? Se você quer essa coroa de honra, basta você se arrepender dos seus pecados, você entregar a sua vida a Cristo, ter uma experiência verdadeira com Ele, crer e receber o Espírito Santo de Deus. Gente, que Deus maravilhoso nós temos, que Deus maravilhoso, Ele coloca uma coroa na nossa cabeça. Que honra, gente! Que honra! Na Bíblia, a desonra está associada ao pecado. Quem vive no pecado, quem vive no erro é desonrado. Quem vive na obediência é honrado. E podem, como eu já disse aqui, podem até atacar pedras, podem falar de você, perseguir você, mas se você estiver andando corretamente, se você estiver andando em retidão,
o Senhor te honrará. O Senhor te honrará. E um dia Ele vai dizer, um dia o Senhor vai olhar para você e Ele vai dizer, olha meu filho, eu preparei um lugar para você. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a você, ah, meu filho e minha filha, quando você chegar lá, eu vou honrar a sua vida, eu vou honrar a sua fidelidade. Louvado seja Ele. Glória a Deus. Olha outra promessa. Acompanha comigo aí, versículo 12 agora. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus. Gente, maravilhosa, olha só. Numa cidade, como eu disse, também abalada por terremotos. Jesus aqui prometeu uma estabilidade permanente aos vencedores. Eles seriam, como diz o texto aqui, pilares, colunas no templo de Deus, na cidade celestial. Que é o que diz o texto. Então, meus irmãos, se nós renunciarmos nesta vida ao caminho mais fácil, na próxima vida, no templo de Deus que é o céu, nós seremos como colunas estáveis, colunas seguras que não cairão e nada nos abalará. Aleluia! Dá para você dar um aleluia bem forte aí ou não? É promessa, gente. É promessa. Olha outra promessa. Veja lá, a quarta promessa, versículo 12 ainda. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Gente, quantos cristãos de vida simples, que nunca tiveram conforto, às vezes até mesmo não tiveram muitos recursos, riquezas, não, mas são pessoas que têm honra de Deus. Você conhece gente assim? Gente simples, que não tem nada. Não tem grandes recursos, mas são pessoas que têm honra de Deus. E a esses, Jesus disse, receberão novos nomes. Receberão novos nomes. Jesus estava dizendo à igreja de Filadélfia, ah, Filadélfia, os seus fiéis receberão novos nomes. O nome de Deus, o nome da cidade de Deus, que é Jerusalém. Gente, quanta honra. Quanta honra. E agora uma promessa maravilhosa. Encerra com uma promessa maravilhosa, olha só. É a quinta promessa. Também escreverei nele o meu novo nome. Você pode repetir comigo? Vamos lá. O meu novo nome. Gente, o nome de Cristo estará marcado em você, em mim, em nós. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso melhor amigo. E ao sairmos hoje daqui, deste lugar, Satanás não terá qualquer poder sobre a nossa vida, porque o nome de Cristo está escrito em nós. Em nós, nós somos de Cristo e Ele é nosso. Nós somos de Cristo e Ele é nosso. Nós somos de Cristo e Ele é nosso. Glória a Deus. E o nosso destino, irmãos, o nosso destino já está decidido. Nós vamos para a nova Jerusalém, para o lar celestial. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Quero concluir com vocês e dizer que a igreja de Filadélfia, apesar de ser uma igreja pequena e aparentemente fraca, na verdade, era uma igreja forte. E Jesus elogia essa igreja. Embora houvessem lá alguns da sinagoga de Satanás, haviam fiéis que não negaram o nome do Senhor. E eu quero fazer parte do grupo dos fiéis. E você? Hein? Posso ouvir uma resposta sua nessa noite? Você quer fazer parte do grupo dos fiéis também? Pergunto, para onde é que você está indo? É para Nova Jerusalém? Imagine uma cidade celestial gloriosa descendo e só vão entrar nela os marcados com o nome de Cristo. E ao passarem pela porta receberão uma coroa de honra, como diz a palavra. Ao Senhor, meus irmãos, nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, exaltação pelos séculos dos séculos. Aleluia.
Mas eu pergunto, para onde é que você está indo? Para onde é que você está indo? Será que alguém aqui ainda não tem a certeza da salvação? Hein? Você tem certeza da salvação? Alguém que está na igreja, mas ainda não é convertido. E de repente você está aqui, está numa angústia, porque você não sabe para onde você vai. Se eu morrer hoje, para onde vou? Você não sabe. Você está angustiado. Está angustiado. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, que para entrar na Nova Jerusalém, você tem que ter o nome de Jesus marcado na sua vida. Para você ir para lá, você tem que ter o nome de Cristo marcado aí. Tatuado aqui dentro, ó, no coração. Confesse hoje o nome de Jesus. Confesse hoje o nome de Jesus. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então, meu irmão, você pode entregar a sua vida a Jesus se você ainda não entregou. Hoje é uma grande oportunidade. Ah, meu irmão, a salvação, como nós vimos, não é por mérito, mas é pela graça. É favor imerecido de Deus. É Deus dando tudo a quem nada merece. O que eu preciso fazer, Ronaldo? Basta você crer. O que você precisa fazer? É simples, mas só isso é graça. Você não precisa pagar a penitência. Não precisa caminhar de joelhos até a sua casa, voltar de joelho. Nada disso. Porque é graça. É dando tudo a quem nada merece. A gente merece, gente? Não. Mas é graça de Deus. É graça. Então você precisa, simples, é crer. É crer e dizer o seguinte, eu aceito essa graça. Hoje eu aceito, eu quero essa graça. Eu quero esse favor. Ah, como eu quero. Você pode dizer nesta noite, eu quero o nome de Jesus marcado na minha vida. Eu quero entrar na Nova Jerusalém. Gente, essa decisão mais importante de uma pessoa, dizer, Senhor, eu quero receber pela graça o que eu não posso receber, o que eu não posso conquistar com as obras. Quero receber pela graça aquilo que eu não posso conquistar com as obras. Ah, querido irmão, se você não tem certeza da sua salvação, hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. E a partir de hoje, tudo se fará novo em você. Ele vai fazer novas todas as coisas na sua vida. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir esta palavra, queridos, que é viva e eficaz. Aplauda mais forte, aplauda mais forte.